Você já agradeceu o teu Deus no dia de hoje? Já agradeceu porque você tem um teto sobre a tua cabeça? Porque você acordou com saúde? Porque você tem ânimo, né? Para levantar da sua cama? Porque você consegue fazer coisas? Porque Deus colocou no teu coração um sonho e Ele vai te direcionar, Ele vai te fortalecer naquilo que você precisa caminhar. Tem um versículo da palavra de Deus que diz assim, que é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. E é poderosa essa palavra, porque é Deus que coloca no nosso coração os sonhos, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que vai nos trazer alegria. E é Ele mesmo quem nos fortalece, nos dá sabedoria, nos direciona a executar aquilo que esse sonho que Ele colocou em nós. Então é tanto Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar em nós, quando a gente dispõe a nossa vida nas mãos dele, né? Louvado seja o Senhor. Nós temos muitos motivos para agradecer todos os dias, todos os dias. A nossa alma às vezes tende a focar naquilo que não deu certo, mas o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso Consolador, ele nos mostra as grandezas de Deus, aquilo que Deus preparou para nós, e isso traz o consolo para nossa alma, sabendo que ainda que a gente esteja passando por alguma adversidade, por algumas coisas que a gente não esperava, dias melhores virão, porque todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, né? Se a gente ama o Senhor e anda segundo o seu propósito, é isso que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, vamos ler esse trecho lindo aqui do livro de Romanos, capítulo 14, que também fala muito a respeito do amor para com o próximo e também o amor para conosco mesmo. Às vezes a gente se julga tanto, né? Às vezes a gente se condena tanto, quando nem Deus nos condena e nem exige de nós aquilo que a gente não tem condições de fazer nesse momento. Então descansa no Senhor, aceite o seu tempo, o seu limite, né? Isso é importante também, porque às vezes a gente não está conseguindo realizar algo de tudo aquilo que a gente queria fazer, né? Ai, não vai, aquilo fica enroscado, mas lembre que é Deus quem efetua em nós também esse querer, às vezes não está no tempo certo. Então descansa no Senhor. E Ele realizará os desejos do teu coração, Ele vai te direcionar a você fazer a sua parte, aquilo que precisa ser feito, né? E aceitar com esperança aquilo que a gente ainda não pode modificar, porque Deus cuida de todas as coisas. Diz assim, capítulo 14, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que não come de tudo não deve desprezar o que não come e condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, né? É a mesma coisa você ir lá na casa de alguém reclamar do serviço que o contratado dela, a diarista dela está fazendo. Não faz sentido, porque é ela que está contratando, ela que está pagando, é dela aquele serviço. Nós não temos que se meter nas coisas dos outros. Da mesma forma, ele está falando, né? As pessoas são servos de Cristo. Se determinadas denominações não comem isso, guardam tais dias, ame o teu próximo, não julgue, porque aquilo que ele está fazendo para o Senhor e não para nós, né? Então nós não temos nada a ver com isso. E a fé de cada um é que determina aquilo que você julga certo e julga errado, né? Diante do Senhor, aquilo que é você e Deus. E é isso que Paulo fala inteiro nesse capítulo. E é lindo de ver o amor para com o próximo. Ele diz ali no 4, né? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você que julga seu irmão
E por que despreza a seu irmão? Pois todos compareceremos diante do trono de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Ninguém tem que cuidar da vida de ninguém. Aquilo que você faz para com o Senhor é você e Deus, né? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si impuro, a não ser para quem assim o considera, para ele é impuro. Então ele falando aqui dos costumes dos judeus, que eles aprenderam pela lei do Senhor. Lá em Levítico tem toda uma ordenança a respeito dos alimentos, daquilo que se deve comer, daquilo que não se deve comer, os animais que são considerados puros, que não são impuros, desde os peixes e tudo mais. Era um zelo do Senhor para com o povo, tanto que os historiadores falam que o povo de Israel, eles não pegavam doenças, eles não pegavam pragas quando assolava as regiões circunvizinhas, a eles não atingiam, porque todas essas ordenanças de como viver bem, né, dentro de umas boas práticas de higiene e saúde, Deus ensinou o povo até lá o hábito de lavar as mãos, que os outros povos pagãos não tinham. O povo de Israel tinha o hábito de lavar as mãos, então eles não sofriam das pestes que quando vinham sobre as nações. E essas ordenanças, eles carregavam aquilo como uma religiosidade, começou a ser um alvo de julgamento na vida dos outros. Então aqueles que comiam carnes impuras eram considerados imundos, eu não chego perto deles, né? E quando veio a graça do Senhor, a palavra começou a nos ensinar, e assim como Deus deu também lá a ordenança dos 10 mandamentos da lei, dizendo para guardar o dia de sábado, né? E não fazer nenhum tipo de atividade nesse dia. E eles levavam isso religiosamente, né? Literalmente, como uma religião e um alvo de julgamento para com aqueles que não faziam. Mas quando Jesus veio, ele disse que ele veio para cumprir toda aquela lei. Ele falou assim: eu não vim para anular essa lei, mas eu vim para cumprir. E ele disse: o Filho do Homem é Senhor também do dia de sábado. Então Jesus falou em várias ocasiões, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então o dia de sábado não é mais importante do que a liberdade do homem. Cabe ao homem viver de acordo com a sua consciência, né? Se quer fazer, faça como para o Senhor. Eu participei um longo tempo assim de uma igreja que tinha esses costumes de comida e tal. Por mais que eu não tinha no meu coração nenhuma condenação por fazer, né, por comer carne, por trabalhar às vezes no dia de sábado, eu tinha, enquanto eu fiz parte daquela doutrina, eu respeitava todas essas normas por amor à vida do meu irmão, para que não fosse eu uma pedra de tropeço na vida dele, né? Mas a minha consciência para com Deus estava tranquila. Eu lembro que na época eu tinha uma loja, né? E dessa já de artesanato, de decorações, de artigos para banho, de sabonetes, né? E o sábado era o dia que eu mais vendia, que era o dia que as pessoas estavam em casa, que iam passear na loja, que iam comprar presentes e coisas. E eu fiquei bem preocupada, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou fechar a loja no meu maior dia de venda, né? Mas eu fiz pela fé, porque eu precisava cumprir aquilo onde eu estava inserida, né? E eu fiz. E Deus é tão maravilhoso que aquelas vendas do sábado eram diluídas durante a semana e às vezes até no último dia da semana. Então eu nunca deixei de ter o mesmo faturamento semanal por conta disso. Então Deus abençoa a tua atitude quando você faz assim de coração, como que para o Senhor e não para os homens, né? Eu não estava preocupado em agradar ninguém, mas era um amor para com as pessoas que eu servia naquele período que eu fiquei lá, acho que foi uns 4 meses lá. E esses 4 meses eu andei de acordo com aquilo que eles acreditavam, né? Para não ser tropeço na vida de ninguém. E é isso que Paulo fala aqui, do amor para com o próximo, porque se você
considera todos os dias iguais, assim você o faz diante do Senhor e tá tudo bem. Se você come de tudo, assim você o faz pro Senhor e tá tudo bem. Agora não use dessa liberdade que você tem em Cristo para julgar a vida do irmão, daquele que faz. É isso que a palavra está tratando aqui, né? O amor para com o próximo deve prevalecer sobre todas essas doutrinas, sobre todos esses entendimentos, essas crenças. O que prevalece o amor, e aquilo que ele faz com zelo para com Deus. E eu pude ver isso assim com tanto carinho que eu tenho por esses irmãos até hoje, né? Amo demais. Eu vejo assim o quanto Deus me ensinou ali o tempo que eu fiquei lá com eles, essa questão do amor ao próximo, a gente não julgar ninguém por aquilo que eles creem. É um povo zeloso para com Deus. E quando isso começa, aquilo que você faz ou deixa de fazer diante do Senhor, começa a ser um alvo de julgamento na vida do outro, até mesmo por ser cristão e quem não é, né? Eu creio desse jeito e aquele não crê, tudo bem, são os servos de Cristo, eles creem daquela forma e eles vão prestar. É eles e Deus, né? Eles estão diante do Senhor fazendo da forma como eles acreditam. Então cabe a nós amar o nosso próximo como a nós mesmos e respeitar, sem julgamento, o servo de outrem, né? Como a palavra está dizendo. Eles são servos de Cristo, eles estão fazendo aquilo para o Senhor. Então é eles e Deus, não cabe a nós julgar ninguém. Quando a nossa crença, né? A nossa fé, a nossa religiosidade começa a julgar a vida do outro, aí nós cometemos pecado, nós estamos pecando diante do Senhor, né? Deixa de ser certo ou errado, não existe isso. É Ele e o Senhor. Se Deus quiser corrigi-lo naquilo que ele crê, é o Senhor que vai fazer, é o Espírito Santo que vai fazer. A gente não tem que ser Espírito Santo na vida de ninguém, né? Não cabe a nós dizer, ó, faça isso, use tal vestimento, você tem que fazer desse jeito. Cabe ao Senhor trabalhar no cada coração e direcionar as pessoas segundo o seu propósito, né? É lindo o amor de Deus e às vezes a gente, como povo de Deus, como igreja, tem dificuldade de andar nesse amor, nessa liberdade que nós temos em Cristo, né? Assim, no 12, vou repetir ali o 12, né? Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso fazemos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si impuro, a não ser para quem o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu, né? Uma vez eu fui convidada para uma célula uma reunião na casa de uma amiga, né? Uma grande reunião, parecia uma igreja, tanta gente que ia lá. E ela me convidou para ir e eu fui de calça, né? Blusa, camisa, normal, assim. No momento da oração, assim, o Senhor me tocou fortemente, assim, a orar por uma pessoa e Deus falou com ela ali, né? E aquilo, depois que passou, eu me entristeci muito, porque o Espírito Santo falou assim no meu coração que ela não recebeu aquela palavra que Deus estava trazendo para ela não recebeu aquela oração, por causa da minha vestimenta, né? Porque eles acreditavam que se você serve a Deus, você tem que usar saia, você tem que usar essas coisas assim. E eu me entristeci porque, de certa forma, eu já até sabia, mas eu não me importei com isso. E fui da forma como eu estava, né? E por conta da minha vestimenta, o Espírito Santo não pôde alcançar um coração e abençoar a vida da pessoa. Então, é culpa de Deus? Não. Eu preciso amar o meu próximo e me despojar de algumas coisas para que não seja tropeço na vida do outro. E isso é amar ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. E bem no comecinho desse versículo, ele já começou falando isso, ó. Aceitem o que é fraco na fé. Às vezes a crença da pessoa, ela ainda não consegue conceber essa liberdade
que nós temos em Jesus. Então, ame, né? Aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Não fique discutindo, tentando provar o que é o certo, o que é errado, né? Aquele que crê daquela forma, respeita, porque se um dia ele tiver que mudar o seu entendimento, é o Senhor quem vai trazer à luz essa clareza e vai mudar o rumo, a direção dele, se assim aprover ao Senhor, né? E não cabe a nós. Aí no 15 diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ai, que eu amo esse versículo. Romanos 14, 17. Marca aí no seu post-it, né? Coloque aí, ó, onde você mais olha. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus por essa alegria. Alegria no Espírito Santo. A liberdade que o Senhor nos dá nele. A alegria que brota no nosso coração. Que vem do Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Né? Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Você não vai ser tropeço na vida de ninguém e ao mesmo tempo você vai agradar a Deus porque você está amando o teu próximo como a você mesmo. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto condiz a paz e a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Né? Tem gente que só pega esse versículo e cria aquele monte de regras e doutrinas e coisas, né? Mas Paulo está sendo bem claro aqui, ele está dizendo que se aquilo que você faz leva o teu irmão a tropeçar, ou que ele deixe de ser abençoado, porque Cristo morreu por ele, então você faça por amor ao próximo, mas que nada te condene naquilo que você aprova, naquilo que Deus te deu liberdade no seu coração. No 22, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas. Que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Esse versículo aqui é libertador. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Se o teu coração é puro para com Deus, se aquela conduta tua não te condena diante do Senhor, se você conhece a liberdade que você tem em Deus, como nós citamos semana passada a respeito de Davi, quando ele entrou no templo e ele e os homens que estavam com ele estavam com fome, e ali o sacerdote disse: olha, nós não temos pão nenhum, nós não temos nada aqui para comer. Aí ele falou: me traga os pães da preposição, pode trazer para mim e eu vou servir para esses. Eram aqueles pães, os 12 pães que Deus pediu para colocar dentro do tabernáculo, que representavam ali as 12 tribos de Israel, e só os sacerdotes e os levitas, aqueles que serviam no templo, podiam se alimentar daquele alimento ali, porque era uma ordenança da parte do Senhor. Mas Davi, por conhecer a Deus, ele sabia que ele também podia participar da mesa do Senhor, que mesmo ele não sendo ali sacerdote, nem aqueles outros, eles estavam a serviço do Senhor, a vida deles serviam a Deus. Ele sabia quem era o Deus dele, né? O Senhor é o meu pastor, nada eu tenho falta, né? Nada me faltará. E ele sabia que Deus cuidava dele, e eles comeram daqueles pães, e nada de mal aconteceu a eles, né? Qualquer outra pessoa poderia ter morrido ali, porque eles sabiam que a condenação do juízo de Deus vinha sobre aqueles que não serviam a Deus, assim como Urias foi fulminado pela glória de Deus quando ele tocou na arca, que a arca ia cair, quando Davi mandou trazer a arca lá da casa de Obed-edom para a cidade de Sião, para adoração ali no templo, e ele fez isso com carros de boi, ele não perguntou aos sacerdotes qual era a melhor forma de fazer isso, e a palavra dizia que não era para tocar na arca, né? E ele tocou na arca e ele morreu ali na hora, a palavra conta isso. Então havia uma condenação do juízo de Deus
por conta daquilo que a pessoa já sabia, já conhecia como errado. Então, se você não tem nenhuma condenação sobre a tua vida, aquilo que você faz diante do Senhor, você é abençoado, é alimentado por isso. Não vem a condenação, porque não tem nada que te condene. É muito amplo para eu começar a falar disso, né? Mas tudo está baseado naquilo que Paulo vem falando desde o começo desse capítulo, que a lei, ela dá força para o pecado. Então, se você crê na lei, você anda pela lei, aquilo que você transgredir da lei, vem condenação sobre a tua vida, porque você está crendo naquela lei. Agora, quando a gente vive um tempo da graça e crê naquilo que Paulo escreveu lá no comecinho do capítulo 8, agora, pois, já, né, é toda aquela redundância na frase, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que manda é a comunhão do Espírito Santo em nós. Ele é que vai te direcionar e dizer, olha, você errou, né? Você não deveria ter feito dessa forma. Caminhe para o outro lado, mude de direção. E aí você obedece a essa vozinha que testifica no teu interior a direção que você deve andar. É assim que é andar no Espírito, não é acertar sempre. É corrigir a rota cada vez que a gente errar. É assim a graça e a misericórdia do Senhor. Então, como Paulo falou lá naqueles capítulos anteriores, então agora só porque a gente está vivendo a graça, a gente pode fazer de tudo, pode sair por aí, né? O que der na telha. Não, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Tem coisas que o Espírito Santo vai testificar no teu coração. Não vá por esse caminho, que esse caminho aí vai te levar para um lugar de perdição, né? Você vai perder a sua alma se você seguir nessa direção. Você vai perder a sua paz se você seguir nessa direção. E aí você corrige a rota, você muda, se converte, né? A palavra arrependimento, ela fala de mudança de mente, de metanoia, de você mudar a tua forma de pensar, de passar a pensar de uma outra maneira, de andar numa outra direção. Conversão mesmo, totalmente mudar o sentido. Conversão à direita, conversão à esquerda, você já não está mais indo reto, você vai para algum outro lugar diferente quando você converte o teu coração. E às vezes o Espírito Santo nos leva a essa conversão, muda totalmente a tua rota, e essa comunhão com o Espírito Santo é que vai direcionar isso. Então a nossa voz, nós somos servos de Cristo, como ele está falando ali, ninguém tem que julgar o servo de ninguém, nós somos servos de Cristo, nós pertencemos a Ele. A voz que nos direciona, que é o nosso professor, o nosso ensinador, é a voz do Espírito Santo dentro de nós. Então, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Se no teu coração você sente paz, não aceite acusação daquilo que está em volta de você, que prevaleça a voz de Deus dentro de você, dizendo o que você deve fazer, né? Se aquilo é dessa forma ou é de outra, né? Pergunte, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Ele que seja o árbitro no teu coração. Tem um trecho de provérbio que fala assim, que Deus responde na paz do nosso coração. Às vezes a gente está em dúvida com alguma decisão que você precisa tomar. Se coloque dentro de cada situação delas, na situação A, na situação B, e observe no fundo da tua alma aquilo que te traz paz. Siga nessa direção, né? Se não for, Deus vai dar um jeito de te impedir. Se isso for comprometer a tua salvação e a tua comunhão com Ele, Ele vai dar um jeito de te impedir. Às vezes eu sigo por ali, né? Pois eu vou até a hora que acende uma luz vermelha, parou tudo, volta, refaz, siga por outra rota, que por aí não vai dar bom, né? E é assim, o Deus é maravilhoso, Ele vai nos conduzindo todos os dias. E no 23 diz assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. A dúvida, ela abre um leque para acusação. Se você faz algo e está em dúvida no teu coração se aquilo é certo, se aquilo é errado, se você deveria fazer, se você não deveria fazer, não faça. Porque aquela condenação vai trazer um peso de pecado sobre você, né? Então, coloque-se de inteireza diante daquilo que você for fazer, com fé, né? Eu coloquei isso diante do Senhor. Essa resposta trouxe paz ao meu coração. Então eu vou seguir
nessa direção, sem dúvida, sem dividir. E isso serve para tudo, não só para as nossas decisões, para nossas atitudes, mas para os sonhos que Deus coloca no teu coração. Deus age em cima de uma visão. Você precisa ter uma visão certa de onde você quer chegar, do teu objetivo, da onde você vai alcançar e seguir por essa direção até chegar lá, né? Sem ficar olhando, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Quando você foca numa visão, você chega no teu objetivo, no alvo. Quando você muda a tua visão, há uma divisão, né? Essa palavrinha de na frente das palavras quer dizer dividir no meio, tornar em dois, né? Divórcio, era um só, virou dois. Divisão, dicotomia, tantas palavras começam com di, né? Que quer dizer isso, dividiu em dois. Então, quando você tem uma divisão, você deixou de ter uma visão. Aí Deus espera, aí Deus não fala com você, porque Ele está esperando você retomar o foco. Deus age em cima de uma visão, não em cima de uma divisão. Enquanto você tiver dúvida, Deus não vai agir, Ele vai esperar você focar de novo naquilo que você realmente quer. E isso é a fé, é a certeza daquilo que você quer, né? A certeza mesmo que você não esteja vendo. Você segue naquela direção e vai nela até o fim, crendo que Deus é com você, né? Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado, né? Essa palavra pecado, às vezes a gente pensa nela tão diferente do que é o sentido. Pecar significa errar o alvo. Então, você tem uma visão e você tem um alvo para chegar. Quando você tem dúvida, você divide essa visão, você erra o teu alvo. O teu alvo não vai para cá e para cá, ele tá reto, né? Então, que o Senhor nos ajude todos os dias a alinhar a nossa visão com a vontade do Senhor e seguir firme nessa direção, sabendo que é Deus quem efetua o querer, é Ele que nos ajuda a realizar. Nós precisamos dele todos os dias. Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer, e nada é nada mesmo, gente, é nada mesmo. Sem Jesus a gente não consegue andar em direção ao nosso propósito. Sem Jesus a gente não consegue cumprir a nossa missão nessa terra, aquilo para o qual você veio, aquilo que Deus te criou para ser. Você precisa dele, porque todo o nosso propósito está relacionado a um porquê muito maior do que os nossos olhos conseguem enxergar. E quando você está alinhado com essa visão e andando em direção àquilo que realmente é a tua essência, é ali que a gente encontra a paz e a alegria e se diverte no caminho, né? Que não é só o chegar, mas esse trajeto até o cumprimento do teu propósito é o que a gente chama de vida, né? E quando a gente tem uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós temos alegria todos os dias, independente das circunstâncias. Amém? Beijo para você, que Deus abençoe seu dia. Um beijo, Ana. Um beijo, Beth, a Rose, a Janes, né? Tá aqui, o seu Nelson. Obrigada pela companhia, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Até amanhã, né? Se Deus quiser, estamos aqui de novo, 7h16.